seja, uma indústria que está dimensionada para quantidades, para produzir quantidades. Eu produzo 20 toneladas por dia, então faço aqui uma fábrica ao lado, e a União Europeia tem apoiado isso, é um erro, na minha opinião. Eu monto aqui uma fábrica ao meu lado que produz 25 e depois o vizinho faz uma de 30 e depois nenhum tem matéria-prima, nenhum tem capacidade de produção. Depois gera-se aqui uma situação que não é... Se o empresário não estiver atento a isso, corre alguns riscos. Não é? Eu queria adiantar, desculpa, queria adiantar também que esta evolução nesta indústria tem sido bastante, como é óbvio, a ponto de já hoje eu não podia deixar, até porque está aqui o Sérgio e a Maria Manuela, de hoje em dia as indústrias já têm uma colaboração muito perto com a Universidade, com o IPL. Nós fizemos já trabalhos em conjunto com o IPL, as pessoas da Maria Manuela e do Sérgio. Conseguinte, existe uma evolução muito já avançada no sentido de fazer produtos em conjunto bem acompanhado por eles, e temos alguns como os hambúrgueres que fizemos, e agora estamos a pensar mais produtos já prontos a ir para o lume, nem é sequer a cozinhar, porque já está tudo pronto, é só aquecer. É só aquecer e comer, não é? Para mim é ótimo, porque eu não sei cozinhar, nem sei como fogão. Por isso eu não queria deixar também, de facto, realçar, enfim, agradecer, já agradecemos tantas vezes, porque já tornamos chatos de estar a agradecer outra vez. Mas o que é evidente é que tem havido já uma colaboração cada vez mais com que o IPL, que nos tem apoiado, aliás, em conjunto, para fazer produtos que, eu diria, um bocadinho mais um passo à frente. E é isso que, de facto, queria chamar também a atenção, porque seria amigo de nisto não vou fazer. Muito bem. Ainda a propósito, então, de Espanha, do frigo e da Olá. Nos faça essa curiosidade. Não, aquilo que eu sempre ouvi dizer, o Fernando pode confirmar isso, mas a mim chegou-me, não só pela frigorífica, sim, é que os gelados da Olá chamam-se frigo em Espanha. E eles queriam registar aquela marca para a Península Ibérica e nunca conseguiram registar, porque já havia uma marca registada em Portugal, que era a Frigo. E então o mesmo gelado chama-se Frigo em Espanha e Olá em Portugal, quando se deveria chamar Frigo na Península Ibérica. O Olá, porque já nos enganaram. Já nos enganaram. É uma curiosidade. É uma curiosidade. Sr. Fernando, se calhar está na altura de dizer qualquer coisa. Se há algumas memórias e microfone, até se quiser vir aqui para o pé, se quiser vir aqui, fica de frente. Não quer aí, pronto. Aqui. Estou melhor. Muito bem. Aliás, não há razão para a minha estadia aqui. Há todas as razões perante a eloquência. Não diga que não tem as cotas em ordem. Não, mas ao fim e ao cabo há curiosidades. Eu estava-me a lembrar de coisas passadas, mas que são curiosidades e que se passam ainda, sobretudo na minha memória, não é? Porque isso, o que está cá dentro, e isso ninguém tira, não é? Pois há coisas curiosas. Por exemplo, nós tínhamos um sócio lá na frigorífica, que era aquele do padeiro, como é que ele se chamava? Ali onde é hoje onde é que chama os caixões? Era o Zé Casimiro? O Zé Casimiro era sócio disso. Era sócio. E o Zé Casimiro, a dada altura, a filha casou-se com um indivíduo qualquer, ligado À União Europeia. à União Europeia. Convidou o genro para ir. O genro era vendedor, não sei de quê, ou por que razão, mas era vendedor de uma empresa
japonesa que mandava para cá mandava para cá, como é a fava. A fava. Mandava as favas para cá. E então ele convenceu-se que a junção dele com mais o genro que podiam comprar as favas todas que chegavam ao mercado, e assim foi. Foram para o mercado, encheram aí o mercado, onde é a Mar Peixe, na altura, encheram, compraram, venderam 500 toneladas De fava. de fava, mas o mercado só dava 50. Mas isto arranjado pelo Zé Casimiro. E, portanto, isso. Depois convenceram-se que era sempre a produzir, os carros com as favas em Bago vinham desde onde é hoje o Intermarché. Não é ali, Sim. onde é o Intermarché agora, a venda Porto Lobos. Os carros vinham desde aí até à entrada da autoguia. Sempre. É claro que metade já era tudo podre. Estava tudo podre. E então o nosso amigo, o Zé Casimiro, mandou a Ned embora, mandou o Gerro embora, mandou aquela gente toda embora, por causa de ganhar o mercado da fava. O mercado da Vamos à fava. Foi à fava? Foi Foi também à fava. Foi também à fava. Mas é essa e tantas outras. Uma curiosidade. É claro, isto é só uma curiosidade. Já agora, Sr. Fernando, quem eram os sócios fundadores? São muitos, não são 10? Eram 10. Tenho ideia que eram 10, não eram, Fernando? Eram mais. Não, Eram tenho ideia mais? que eu sempre tive ideia que eram 10. Não. Posso dizer que chegaram a 26. Mas 26 fundadores, não, eu tenho ideia que fundador, depois largou, mas eu tenho, só a cota do meu avô deu não sei quantas cotas, mas eu tenho ideia que fundadores que eram 10, sempre tive essa ideia. Não, eram mais. Era, por acaso sempre tive a ideia que eram 10. Sendo que nem todos eram de Peniche, certo? Hã? Nem todos O eram Luz, de o Peniche. Luz Irmão de Riachos, por O exemplo, de Riachos, o Zé Casimiro, o Luís Zé Correia Casimiro. Peixoto, o meu avô, o João Narciso. o Narciso também era do tempo do Sim. pai, mas Está bem, o João Narciso, o pai, o Narciso O pai. pai, O que é pai, o o fundador. Faria. O Faria Faria. também. Joaquim Faria Júnior. Joaquim Faria Júnior. era, O Pires Carvalho era sócio também. também era só assim. O Alberto Olha, Amaral. uma curiosidade. 8, vai 8. Uma curiosidade. O Pires de Carvalho, o genro do Pires de Carvalho, que morreu recentemente, que era o Procurador-Geral, Zé Cássio. Zé Cássio. Zé sim, Cássio. está a ser Zé dito. Cássio. Era o Zé Cássio Lacerda. Quando a frigorífica, a dada altura, negociou as cotas, as ações, naquela altura, o Zé Cássio foi à Assembleia Geral, que nunca cá tinha vindo, para receber o dinheiro. Só para receber o dinheiro. Repare, é o Procurador-Geral da República. E o homem, quando sai do notário, faz assim. As ações, os cheques, com os cheques, uma loucura. Quer dizer, aquilo que ninguém pensaria que o procurador tivesse uma atitude dessas, ele teve essa reação. Em que ano é que fechou a Sociedade Frigorífica? Sabem? Em que ano é que? É que Fechou. fechou. É que encerrou. Definitivamente. Olha, eu saí de lá em 1940.
Disse-me há pouco que tinha estado 50 e tal anos. Portanto, 49. 49. Mais 58, pelo menos. Foi. É fazer as contas. 2000. Não, agora 49. 107. 107. 2007. 2007. 107? Sim, 2007. mas transformou-se Tá no ano bem. 2007. Tá bem. Zé. O homem saiu em 107 depois de Cristo. 14 anos, 15 anos. Eu saí da frigorífica em 2004. Ok. E aquilo deve ter fechado 2 ou 3 anos depois. Isso, Dois ou Foi três logo a anos. seguir. Pois, 2 anos. Um ano e meio, 2 2 anos. anos. Deve ter sido. 2 anos. Mas eu só, agora o Fernando estava a contar aquela história da Fava e do Zé Casimiro. Se não se importava, vou só contar uma história que me lembrei também que aconteceu na frigorífica. Isto para nós vermos um bocadinho a dimensão das coisas. Nós tínhamos o mercado do Japão para a Fava, não é? E então, e os polvos. Mas agora vou falar só a história da Fava. Veio cá um japonês para fazer um negócio. E, normalmente era o Fernando que fazia lá os negócios. Esse nível de negócio, pela experiência muitos anos tinha, eu era um jovem no meio daquilo. Mas o japonês chegou cá, viu o que viu, fomos mostrar os centros de descasca que tínhamos, ele viu tudo o que quis ver, a capacidade de congelação, o sistema de congelação e tudo. E na altura havia telexos. Alguns sequer aqui não se lembram o que é telexos, mas havia. E então o japonês diz assim, não vamos esquecer, no gabinete onde estava eu, o Fernando de Mata, o que é que vocês produzem? Este número pode não ser real. O Fernando de Mata, 350 toneladas. Compro todas. Nós tínhamos o nosso mercado, não é? Quer dizer, sobrava ali umas toneladas de fava para vender aos japoneses, mas a ideia era crescermos, ainda por cima era uma coisa que a incerteza da produção existe sempre, só que o homem para ele, para o Japão, 300 toneladas, como que diz, não tem mais, eu compro toda, não é? Lá, claramente esquecer disto, lembro como se fosse hoje. Depois o Fernando lá lhe disse, tínhamos mercados, muita responsabilidade, não é? Lá sobrou, não sei se foi 100 toneladas para homens, o que é que foi? Era o que havia. E ele, com o ar desolado, então, digam-me lá uma coisa, deem-me os dados bancários e tal, os japoneses, dados bancários, posso utilizar o Telex? Ele senta-se ao Telex, e depois de acabar lá o trabalho no Telex, amanhã tem a carta de crédito aberta no vosso banco. Portanto, ele tratou ali de tudo. Se calhar o Fernando não se recorda disto, porque teve tantos episódios como ele. Mas ele tratou de tudo. Ficou com um lamento tremendo, queria uma porradaria de mercadoria e levou aquilo que lhe apeteceu, não é? Não, que nós lhe pudemos vender, mas saiu dali com o negócio fechado. E no dia a seguir, eu nunca mais me esqueço, até porque eu tinha responsabilidades nessa área, na empresa, no dia a seguir no banco estava lá a carta de crédito irrevogável, parcelar, de carregamentos parcelares e tal. Tudo como nós tínhamos feito, estava lá aberta e prontinha para ser utilizada. Esse mesmo japonês fez um negócio connosco, Telex, fez um negócio connosco de polvo, também não sei quantas centenas de toneladas de polvo que era preciso fazer para ele, e fechámos o negócio, fizemos o negócio, tínhamos que fazer com o homem e tal. Lá foi ao Telex, também lá tratou da parte financeira, que para nós era sempre agradável, e depois assim, daqui a 2 dias está cá um japonês para acompanhar a produção. Recorda-se disso? E 2 dias depois estava lá um indivíduo que veio do Japão, teve cá meses, não sei quanto tempo, porque aquilo era uma quantidade enorme, e nós dizíamos, se tem que encontrar mais um indivíduo, vem para aqui todos os dias moer do Algarve, para fazer especificamente para eles, porque o nosso aqui era insuficiente. Ele, a primeira coisa que era o primeiro a chegar à fábrica. E foi mais uma coisa, um negócio que na altura não era fácil de fazer. Foi um setor muito manual. Aliás, as favas eram todas debaixo da casa onde hoje vi. 4 ou 5 armazéns. Para descascar favas. Havíamos nós já com menos quantidade e havia aí um potentado na zona que era a lourifruta. Já teria mais algumas, mas a lourifruta Era específica? Era específica para fazer legumes, não é? Fazer para ali, sei lá, se calhar uns milhares de toneladas. E hoje o negócio é que a lourifruta desapareceu, a frigorífica também desapareceu. Nós deixámos de fazer também porque tornava-se mais barato importá-lo, claro. Quer da Bélgica, quer da Polónia, do que de facto estar aqui produzido. Portanto, assim que mesmo em termos da agricultura, e fez-se aqui uns milhares de toneladas quer de fava, quer de ervilha, praticamente desapareceu. A não ser em fresca, se calhar para os mercados europeus, que agora as atuais empresas mandam para lá.
De resto, da congelada, desapareceu completamente. Uma curiosidade das favas. As favas eram, quer dizer, na altura, no princípio de se vender favas, as mulheres, nós tínhamos cerca de 200 mulheres A descascar. a descascar as favas. E uma coisa engraçada. E tirar o olho da fava. Uma coisa engraçada. Tudo à mão, que era um trabalho todo muito manual. A ervilha ainda era a máquina, não é? Havia máquinas próprias. Agora, a fava era... curiosamente, um dia somos visitados. Tínhamos suas 200 mulheres sentadas no chão. Sentadas. Assim, Uma caixa. Não Umas havia caixas. lugar Iam lá umas caixinhas para da meter. De frigorífica. maneira que elas estavam ali paradas. Só que, um dia destes, temos uma visita inesperada, inoportuna, que foi o delegado do trabalho do distrito. E então o homem foi visitar a frigorífica e estava a casa cheia de mulheres. Ainda bem que foi só para vocês. Porque o homem ficou todo contente da gente dar trabalho àquela gente. Então foi uma maravilha. Podia ter ido bem lá acima já agora. Ficou todo contente de começarmos aquele trabalho às pessoas. Eram centenas de pessoas que na altura descascavam favas. A frigorífica já tinha 4 armazéns. Eram centenas Eram de pessoas. 4 armazéns que havia, não era? Espalhados pelo Conselho, 4 ou 5. Vocês tinham 4 ou 5, nós tínhamos 2 ou 3, outros tinham mais. Só o Joaquim Luís tinha 2 ou 3. Eu lembro-me. E depois era um período intensivo, era muito complicado, não é? Quer dizer, porque, por exemplo, quer a ervilha, quer a fava, por exemplo, a ervilha tão muito pior que a fava, aquecia, podia aquecer. Não é? Fermentava. Fermentava, pronto, não é? Aquilo era a desgraça completa. E nós que tínhamos distribuído a semente, que tínhamos negociado, que tínhamos o compromisso de ficar com todos, vivíamos ali momentos, a única coisa que nós tínhamos de boa era que naquela altura, julgo que era só para a frigorífica, o dia tinha 36 horas e, portanto, conseguíamos ir espaçando e nunca parando de fazer aquilo, mas era um stress, porque os processos eram, portanto, a fava era descascada à mão, depois vinha um carro com umas dornas de plástico cheias da fava que vinham para a fábrica, depois ali estavam os armazéns, aquilo era enorme, para os armazéns cheios daquilo por todo o lado, à espera da vez, para entrarem para o sistema de cozedura e de congelação, e o terror que se instalava em nós naqueles períodos de dias mais quentes e da complicação, principalmente a ervilha, que era bem pior que a fava. Mas já agora, se me deixam só já que estamos a falar de história, eu ainda há bocadinho disse que a frigorífica tinha 4 entrepostos, tinha Peniche, tinha Castelo Branco, Porto Alegre e Lisboa, que era na Amadora. Está ali na última fila, pá, o homem forte da delegação de Lisboa, da Amadora, da Sociedade Frigorífica, durante muitos anos. Foi o Joaquim Henrique. Fizemos uma estátua, mas ele depois me portou-se mal, mandámos partir, mandámos deitar aquilo fora que ele não merecia. Foi durante muitos anos o nosso responsável pelo armazém de Lisboa, na Amadora. Não é? Mas só por ser um momento hilariante. Um dia qualquer havia uma empresa das Caldas da Rainha, que era a Frami, que fazia ervilhas, em lata. Um dia telefona-me a mãe do Caiado. Do Rogério. Do Rogério Caiado. Telefona-me a senhora porque tinham a casa cheia de ervilhas lá nas Caldas e a senhora não sabia o que é que havia de fazer aquilo. Bem, não se podia pôr as mãos, é que tudo aquilo fermentava. E fervia mesmo. E a senhora disse, e eu vou ter com um outro caiado e falo-lhe no assunto. E o nosso amigo caiado foi dizer assim, não pá, essa é a melhor. Essa ervilha é a melhor que a gente tem. Agora, repara,
O que eles vendiam era aquilo que ficava agarrado às mãos, completamente colado, não é? Bom, em relação vamos deixando os legumes de lado, tal como os legumes, quem viveu, como vivi, o Fernando e outros há muitos e longos anos, Peniche, como todos os portos de pesca, não tem nada, também nada. Já não tem nem sequer poder comparativo, não é? Pronto, e agora vamos vivendo com o pouco peixe que existe, porque, independentemente de haver menos peixe, independentemente de cada vez mais a aquacultura que está a crescer, diria que atualmente é capaz de andar ela por ela já, a aquacultura já deve ter chegado aos 50-50, e a tendência é a aquacultura para já também agravado, porque hoje come-se mais peixe, porque toda a gente já chegou muita gente já chegou à conclusão que o peixe, por causa do ômega 3, que é ótimo para a saúde, nem toda a gente sabe ainda, mas quando saberem todos ainda é pior. E depois, ali aqueles países do leste não comiam peixe há uns anos atrás e agora comem peixe. Só comia uma faixazinha que tinha dinheiro, o Putin e os primos, aquilo tudo é que comiam, o resto dos outros não comiam. Mas é que toda essa gente está a comer peixe, o peixe cada vez é menos, porque também temos feito o favor de ir limpando também os peixes, não é? Isto está-se a caminhar como um funil. Funil, devagarinho, chega a uma altura, peixe só de aviário, não é? Peixe só de aviário. Eu espero, por anos que eu cá estou, ainda comendo peixe só do mar, mas os mais novos, os teus filhos, os meus netos, vão apanhar peixe de aviário daqui a uns muitos anos. É uma boa dica para passar para a Maria Manuel. Ainda há uma certa desconfiança que se nota, aliás, cá em Peniche ainda muito, em relação à aquacultura. É para a Maria Manuel. Ela tem que fazer alguma coisa, então está aqui. Ela ganha tanto como a gente e ainda fala nada. Porque é assim, de facto, não, pronto, os que são de cá, naturalmente, e que estão habituados a comer peixe do mar, digamos assim, peixe selvagem, como disse. O porco cabeludo não faz. Porque de facto não me cresce, apesar de tudo. Mas, pronto, é o que há, é o que há. E, quando nós em Peniche, e não precisamos ir muito longe, e basta dar aqui uma voltinha, ir a pé para os restaurantes, e verificamos que 80% é peixe, todavia, desde os rabalinhos da Grécia. Eu às vezes costumo dizer, e é uma realidade, muitas vezes comer peixe em Peniche ou em Arraiolos é a mesma coisa. O peixe vem da Grécia ou da Turquia e tanto vai para Arraiolos como para Peniche. O Arraiolos é mais fresco. Meia hora para um lado ou meia hora para o outro. O de Arraiolos é mais fresco, é mais perto. Se calhar é mais perto, é mais fresco. Basta dar uma voltinha aqui para a Ribeira e olhar para aquelas montras, 90% do peixe não é de Peniche. Os peixinhos, os encarnadinhos de salmão, todo ao lado, mas todo ao lado, que os fabricam são muito todo ao lado. Tem os robalinhos e os sargos lá da Grécia e da Turquia. O resto é umas sardinhazinhas de Peniche, mesmo assim não sei se são de Peniche. Eu costumo dizer que se o peixe falasse, era mais chatice, assim, onde é que está o peixe de Peniche afinal? É o que temos, não vale a pena. É o que é. Defender a aquacultura e as novas tecnologias. A culpa é nossa, dos consumidores, porque de tantas espécies de pescado que existem no mar com qualidade, nós consumimos meia dúzia delas. Se nós olharmos para a nossa alimentação, se calhar cada pessoa que está aqui consome meia dúzia de espécies diferentes de pescado. Conhecem mini-saia, serrão, tudo espécies da costa de Peniche, com saborosas, com estoques que existem, com facilidade em reproduzir-se e, portanto, é importante escolhermos novas espécies, mas que têm a capacidade de manter a sua reprodução e, se calhar, a maior parte de nós que somos de Peniche não conhecemos esta espécie. E, portanto, quando fechamos o nosso consumo a meia dúzia de espécies de peixe, damos cabo dos estoques e aí não há volta a dar. Não há peixe aqui nas espécies que o consumidor consome e que é aquilo que os pescadores vão à procura porque é aquilo que tem valor comercial. Se nós, consumidores, procurarmos outras espécies, se aumentarmos o valor comercial de outras espécies, certamente os pescadores vão capturar outras espécies e nós conseguimos equilibrar ou contribuir para a sustentabilidade dos estoques das pescas. Quanto à aquacultura, que já está acima do selvagem, nos últimos dados que temos,
é como em tudo. Há peixe com qualidade e há peixe sem qualidade. E, mais uma vez, a culpa é do consumidor. Porque quer peixe barato. E bom e barato é difícil, mas isso é igual no pescado. Impossível. E as empresas industriais melhor do que eu sabem. E, portanto, temos aqui esse paradigma que é, existe investigação e há inovação, nós conseguimos trabalhar e melhorar com custo. E nós não conseguimos ter pescado à aquacultura aos preços que o consumidor quer ter na banca de supermercado ou no restaurante, e é impossível. Agora, que há peixe de aquacultura bom, o português é muito bom. Temos um problema em Portugal que não conseguimos escalar a nossa produção, mas peixe de aquacultura de Portugal eu consumo. É bom, tem qualidade, é caro. É quase o preço do selvagem, mas contribui para a nossa sustentabilidade. E depois há aqui no peixe de aquacultura, depende do tipo de aquacultura que estamos a falar, e depois depende muito se é mais intensiva, menos intensiva, o local de produção, a qualidade das águas quando é offshore e mesmo quando é onshore, e também a qualidade da ração, e se dão medicamentos ou não. Portanto, há aqui todo um conjunto de fatores que influenciam a qualidade do produto final. E aí há um trabalho também que é de educar os consumidores de que nem todo o peixe de aquacultura é mau e nem todo o peixe selvagem também tem a qualidade e a segurança que muitas vezes pensamos. E, portanto, depende muito do local também de captura. E aí sabe melhor do que eu que a qualidade do peixe também depende do mar, da proveniência E ao melhor do mar. não sei, mas há bom e há mau. Os dois sabem melhor do que eu e vou aprender muito nas conversas que tenho com ambos e muito aqui com o meu pai. E, portanto, não podemos generalizar se é da aquacultura ou não. Mas nesta questão de inovação, vocês têm muitas histórias, não tenho tantas histórias, já vamos tendo algumas no Politécnico de Leiria, já começámos com esta questão da investigação no mar, com os recursos do mar em 2008, portanto já temos aqui algumas histórias mais recentes, mas foi interessante ouvir esta questão da inovação no setor do pescado, da rapidez e da inovação que houve e da transformação que houve, que foi muito grande. Da costela empreendedora aqui em Peniche que existe à volta da transformação de pescado e termos sido pioneiros nesta questão da congelação, foi interessante ouvir, e depois também desta importância das redes colaborativas para posicionar algumas empresas e para as diferenciar e as posicionar em novos mercados e fortalecer também o nosso empresarial. E é giro ver estes três paradigmas. E nós estamos a seguir essas pegadas no Politécnico de Leiria. E olho para o Sérgio, porque temos feito um caminho em conjunto. Somos os dois de Peniche, estudámos fora e voltámos à terra e temos tentado também trazer uma visão empreendedora para Peniche, com o trabalho que tem sido feito quer na escola, quer ao nível da investigação, porque a investigação está muito relacionada, colaborando também para a parte da inovação, e temos batalhado muito para que as indústrias acreditem que o segredo da inovação e de trazerem valor acrescentado para os seus produtos está na colaboração com os centros de investigação. E tem sido algo que nos tem também demarcado. Temos sido também pioneiros, fomos pioneiros na congelação em Peniche, temos sido também pioneiros neste trabalho de investigação em conjunto com a indústria e na área dos recursos alimentares marinhos, não só nos congelados, mas na parte dos recursos alimentares marinhos, e somos também referência a nível nacional. E, portanto, é giro ver que estamos a ser referência. Fomos na congelação do pescado, na questão do gelo, também da produção de gelo, e também nesta ótica de criar aqui um ecossistema. Começámos com a formação, meia dúzia de professores, de miúdos que queriam trazer investigação para Peniche, queriam trazer investigação para os recursos do mar, e vendemos, entre aspas, como eu digo, começámos a bater à porta das indústrias, a dizer que eles tinham que se juntar a nós se queriam criar produtos diferenciadores, posicionar-se em novos mercados e trazer inovação para as suas indústrias. E é interessante que um dos primeiros projetos e uma das primeiras empresas com quem colaborámos foi com a Nigel, desenvolver novos produtos no mercado dos produtos congelados, mas fomos nós, fomos lá bater à porta e dizer, vamos lá ver o que é que vocês têm aqui que gostavam de ver solucionado. Nós temos aqui um conjunto de pessoas com vontade para colaborar e Tiveste a sorte de apanhar a minha filha. Isso agora. Se fosse calhar comigo, já estou velho. Oh, Maria. Mas tratamos os filhos, não é? Claro, A inovação ainda são poucos, Não são poucos, exatamente.
A inovação é sempre mais fácil com a malta mais nova, claro que que tem sim, mais claro que vontade de apostar. Porque era aí que também vejo que há a Tem questão risco. da mudança de mentalidades, Sim. não é? Quer no consumo, quer na produção. Há aqui dois paradigmas. É a mudança de mentalidades no consumo. Os portugueses são muito tradicionais a consumir e é a aposta de peixe, é o peixe inteiro e, portanto, é difícil mudar aqui o paradigma e a maneira como consomem. Os transformados é difícil. E depois também mudar a mentalidade das empresas. Não é fácil, é difícil. E têm vindo algumas que já têm uma visão estratégica diferente e querem inovar e tentar produtos diferentes. E estamos agora a avançar com um novo projeto com a Nigel de um outro produto também diferente para um mercado específico. Mas é também é difícil, é um setor muito fechado, mas que tem vindo a dar os seus passos porque já percebeu que se tem que posicionar com produtos novos e diferentes. E também por questão agora de legislação, da mentalidade do consumidor ou do que o consumidor pretende, além dos produtos novos, produtos que são mais sustentáveis, mais amigos do ambiente, e aí entramos na parte das embalagens. E na indústria dos congelados são os grandes desafios, na minha opinião, não no processo em si. O processo está otimizado em termos de velocidade de congelação. Hoje em dia os equipamentos e os mecanismos que existem já são muito bons, mas há ainda aqui todo um trabalho, quer em termos de matéria-prima, não há, é preciso procurar e, portanto, encontrar alternativas e encontrar outras formas de apresentação do produto, mas também aqui nas estruturas de embalagem. É preciso mudar também ainda muito. E era interessante ouvir, começámos com a madeira, chegámos aos plásticos, fininho, leve, barato, mas se calhar vamos ter que dar um passo atrás daquilo que tivemos a evoluir. E é interessante ver. Cada vez é mais fininho. Pois é. Parece está tão caro já do plástico, cada vez é mais estão mais cheios. Isso vê-se não no pescado, mas então no garrafão de água, aquele cada vez é mais fininho e mais cheio, para ser mais pequenino. Isso é verdade. Mas se calhar vamos ter que dar um passo atrás, porque o plástico... Manuel, em complemento daquilo que disseste e da evolução que as coisas vão tendo, nós já exportamos para 20 e tal países, não é? Ainda ontem saiu para a Ucrânia, que agora está na cabeça de toda a gente, 6 toneladas de peixe, todo embalado, de diversas qualidades. Aliás, já trabalhávamos, não é? Depois chegou ali ao fevereiro, aguenta aí, a ver o que é que isto vai dar. E ontem seguiu. Desde a Ucrânia, desde a República Checa, desde a Roménia, que já mandamos por lá, a Inglaterra, a Bélgica, a Holanda, a França, Canadá, Brasil, América, África do Sul, Chipre. Todos os continentes. Trabalhamos com 20 e tal países. Temos que procurar, porque os clientes, esta gente toda, não vem cá, só vem cá depois. Temos que ir à procura deles. E a procura deles vão-se para feiras. Para as feiras onde a gente está lá à pesca e ao fim de 50 vezes estar até ao bazol, apanham um peixinho, apanham um cliente. Não é fácil porque aquilo é muita gente a passar, muita gente a visitar e depois lá, no meio daquilo tudo, lá assim, apanham um ou dois, o que já não é mau. Nós sabemos também se visita-nos 100 ou 120 clientes novos, possíveis clientes, mas depois na feira aparece, só ficam 1 ou 2 ou 3 e já é bom, muito bom. Por isso, temos que ir ao encontro, porque aqui vêm cá ou para férias, como se na agenda ao encontro deles, ou então, depois é que eles vêm cá, aproveitam, fazem férias e vão ver as indústrias. Deixa só dizer uma coisa, também em relação ao que a Maria Manuel estava a dizer, que é, portanto, o peixe selvagem, ou o peixe, se quisermos antes de falar em selvagem, é, digamos, a única coisa que os portugueses ainda vão comendo que se consegue consumir no seu estado selvagem. Já não há mais. Até a caça é criada, não é? Quer dizer, praticamente o peixe é a única coisa que ainda se vai conseguindo consumir uma boa parte no seu estado, pronto, mesmo em selvagem. E a Maria Manuel estava a dizer, e eu concordo, que é preciso encontrar aqui, para prolongar, não sabemos até quando no tempo, esta situação, exercer, além do controle natural das espécies nas suas capturas, exercer também o controle dos seus consumos, não é? E, portanto, mudar alguns hábitos alimentares, por aí fora. Eu acho que sim, acho que é fundamental que se alterem alguns hábitos alimentares no produto existente, no produto que habitualmente já consumimos, principalmente,
Agora, a outra questão que se põe, que eu também acho que sim, que é o começarmos a consumir outras espécies já que existem, que está estudado, que têm a sua capacidade de regeneração ou de reprodução interessante e que, portanto, só porque não têm sido comerciais em termos de captura, não têm tido valor comercial, não são utilizados para consumo humano. Aqui, e para reflexão, e para quem tem que estudar estas coisas, seguramente já pensaram nisso, e dizendo de uma maneira muito simples, é assim, eu posso estudar com centro de investigação um determinado produto que é feito a partir de uma espécie de valor não comercial, mas temos a garantia que ela existe no mar em quantidades que, se mantiver o controle, se pode também eternizar durante muito tempo. Agora, estudo, ensaio e o produto é bom. Como é que eu o faço chegar ao consumidor? Ou seja, como é que aquele produto, uma coisa é ser testada em gabinete, é ser testado nos centros de investigação, é ser testado pelas empresas juntamente. Outra coisa é como é que esse produto chega ao consumidor. E esse a mim deixa muitas dúvidas e deixa muito que pensar. Por exemplo, o José Augusto estava a dizer que neste momento estão a desenvolver um produto novo que é para um mercado específico. Pronto, esse não tem... Agora, um produto para o mercado nacional, a comercialização de produtos alimentares em Portugal está, não vou dizer 90%, mas se calhar será até tanto ou mais do que isso, na mão das grandes cadeias de distribuição. As cadeias de distribuição têm um objetivo, todos nós sabemos qual é. As cadeias de distribuição têm o seu espaço de frio nas diversas lojas otimizado com espécies que eles têm a garantia, ou com produtos que eles têm a garantia, que rodam as vezes necessárias para ter os seus resultados que pretendem ter. Se não rodar, sai fora. Sai fora, não é? Portanto, e mais, eu nunca fui a nenhuma cadeia de supermercado, e estamos aqui a falar de uma maneira muito prática, mas julgo que isso deve ser... E é seguramente pensado, portanto, estamos aqui a pensar, eu estou a pensar em voz alta, eu não vejo nos supermercados espaços vazios no seu frio, não é? Nas suas ilhas frio. O que significa que para porem mais tem que tirar alguns. Ou então aumentam o seu espaço de frio. Isso, na roda sai, entra outro. Ou seja, há aqui uma questão que tem que ser vista. Para que resulte toda a investigação e que se alcance o resultado que todos nós pretendemos, eu recordo-me, por exemplo, a Níger uma vez lançou uns produtos novos, entre os quais os hambúrgueres foram feitos por vocês, mas tanto quanto eu me recordo, e consegui ver a Níger, e salve foi em colaboração com os Intermarchés, calcorrear o país todo a fazer amostras do... Sim, não foi todo, mas foi alguns sítios. Pronto, tenho a ideia que fizeram isso. Mas é preciso envolver o setor comercial, o setor da distribuição, o setor que vai levar. Porque senão, como é que o consumidor testa aquele produto? Como é que o consumidor sabe se quer que aquele produto existe? Sabe se quer que ele existe, não é? Quer dizer, pronto, eu tenho algum privilégio. Eu tenho que ter algum privilégio de ter alguém na família. Eu não só já conheço, como já provei. Como já provei. Mini-saias. Já provaste mini-saias? Mini-saias? Não vais às reuniões, é a Elsa que vem às reuniões, a tua filha, ela já provou. Não é isso que estás a pensar. É um peixe. É um peixe que se chama mini-saia. É um peixe que se chama mini-saia. Estava a ver mini-saia. Não, é um peixe. É um peixe. É um peixe. Mas, portanto, eu acho que esta é uma questão que seguramente terão a estudar e terão que ver, porque é importante. Mas aí é a importância desta investigação colaborativa, ou seja, e os mecanismos de financiamento cada vez estão mais focados e direcionados para apoiar projetos em copromoção, na cocriação e de juntar todos os players. Muitos destas grandes cadeias de distribuição estão a sentir dificuldade no mercado do peixe, que não há. E, portanto, também já querem encontrar aqui soluções em que nós estamos já em várias redes, em vários projetos, liderados pela SONAI, pela OXAM, com a área dos recursos alimentares marinhos, à procura de novos produtos, que não o peixe em si, mas também de espécies sem valor comercial, que possam ser introduzidos no mercado. Como é que vamos conseguir introduzir no mercado? Agora, é um caminho que é difícil,
E o consumidor não ajuda. Quem é que tem aqui uma facilidade? São as grandes cadeias de distribuição, porque eles vendem o que querem. A Doca Pesca também tem colaborado muito connosco, numa ótica de sensibilizar para a questão da sustentabilidade do pescado e da aposta em novas espécies. Também é fundamental esta colaboração, porque eles também têm as suas campanhas, já fizeram a campanha do carapau, da cavala, do polvo, há uns anos, quando o polvo tinha um valor comercial muito baixo. E, portanto, é importante haver estes mecanismos de financiamento para diminuir o risco das empresas, mas também de juntar não só os centros de investigação com quem vai produzir, mas quem vai colocar no mercado. E isso é o que nós temos vindo a trabalhar. Infelizmente, ainda há mecanismos de financiamento que não apoiam estes consórcios, que são exclusivamente para a investigação erradamente. O que nós tentamos depois é fazermos a investigação e tentamos bater às portas e mostrar aqui estes produtos que têm que ser inovadores, porque se nós pegarmos no Minisai, eu gosto muito do nome, é um nome comercial, é fácil não esquecer, e se colocarmos só o peixe na banca, ninguém vai comprar. E, portanto, temos que encontrar aqui outras formas de apresentação e desmistificar. Se nós olharmos para o setor da carne, temos uma panóplia de produtos que no setor do pescado não temos à venda, para nós próprios fazermos em casa. É muito mais fácil variar com carne do que variar com peixe. Há o rolo de carne, há a espetada, há o panado, há isto, aquilo. E porque é que no peixe não somos também mais, uma visão mais aberta? Ver até há, várias há menos, mas não vinham depois no mercado. Mas pronto, há isto, e esta tentativa de como é que vamos colocar no mercado estas novas espécies, que se colocarmos na banca, ninguém Maria Manuela, mas há literacia também, essa parte depois passar para o mercado é complicado. Eu sei, Claro. sei. Por isso é que é muito bom juntar logo Isso é que é o problema. O poder que hoje os grupos, no mercado, o poder que os grupos têm hoje é muito forte. Claro. É mas muito se forte. eles próprios também estão com algumas carências já e notar alguma dificuldade. Tirando as grandes firmas de grande ponto, uma pesca nova, é difícil ter lá as nossas marcas. Nós temos, por acaso, no continente, os hambúrgueres de lá. Mas eu sei como é que lá entramos. Porque em condições normais, a pergunta que logo nos fizeram, queremos isso, que é um produto que nos interessa, mas na nossa marca. Então eu faço um menino e vou logo entregar à AMA para tomar conta dele logo. Sim. Calma. É verdade, também. Querem logo a marca deles. Sim, temos sentido isso. Porque eles depois podem fazer os hambúrgueres a mim, o Zé, ou não é? Metem lá para dentro, tem lá o número igual. de facto do fabricante, mas ninguém vai ver o número, que está tão pequenino, as letras mais pequenas estão lá, é do fabricante que trabalha para terceiros. Mas está lá. Sim. É que as redes, os grandes grupos, é muito complicado, muito complicado. Aquilo são quase um poder dentro da zona comercial. Não é? É difícil. E mal daquele, ou mal da empresa, que tenha um cliente só com 30% ou 40%. Está nas mãos deles. Fogam-nos, apertam-nos. Não sei, se cá está na altura também de abrir um bocadinho para a Assembleia, se quiserem fazer alguma questão, sei que estão pessoas que já estiveram felizes. Essa primeira, está aí o pontapé de saída. Eu estava um pouco... Enfim, uma das razões deste nosso encontro teve exatamente a ver com a história e teve a ver com a Companhia Portuguesa de Congelação e com a Nigel. Havia duas perguntas que eu queria pôr à assistência, aos convidados ou à assistência. A primeira é, já percebi que se calhar não conseguimos dizer se foi em Peniche a primeira empresa de peixe congelado do país, porque é Peniche e Olhão, portanto há aqui, não é? A Companhia Portuguesa de Congelação. É Peniche e Olhão, portanto, essa questão, não sei se foi primeiro em Peniche ou em Luís, Olhão. não está cá ninguém para contar a história. Pois, exatamente, mas esta tertúlia era exatamente... Já morreram todos os acionistas da CPC, todos, o Capitão Matos, aquilo tudo. A outra é uma história que eu acho... O Capitão Matos, como eu conhecia, já foi tudo. Já está tudo... Eu penso... Sim. Penso que o primeiro dos três foi a Companhia Portuguesa de Congelação. Exatamente, foi. Mas em Peniche ou em Olhão? Em Peniche, mesmo em Peniche. Em Olhão. Em Olhão foi a Companhia Portuguesa de Congelação também. Agora, não sei se foi primeiro em Olhão ou se foi primeiro em Peniche ou se foi no mesmo tempo. Eu penso que isto ao fim e ao cabo é em simultâneo. Provavelmente Porque devia ter eles sido. faziam o polvo em Olhão.
Provavelmente faziam foi na mesma altura, Era o provavelmente. polvo e o choco, e depois, a partir daí, eram os salmonetes Sim, e pouco mais. Naturalmente, Luís, foi as duas na mesma altura, provavelmente. Quando a Lisboa não produzia, Lisboa era só depósito, era só depósito. Sim. A segunda pergunta, Luís. Não é a segunda pergunta, agora é outro Luís. É o irmão mais velho. Eu estou com 88 anos. E Eu sabia, olha, disse já tinha 78, Luís. Devia ter os meus 12 anos, 13 anos, 14 anos. O meu pai tinha uma taberna na Lagoinha, onde era o mercado. E a congelação era ali a 2 passos. Exatamente. De maneira que quem trabalhava na congelação era o tipo Pedro, era este e aquele, eram os fregueses. Aquilo era noite e dia, o velho Humberto Bruno, trabalhar. o E aquilo era uma loucura, era uma loucura de congelação. Eu ainda me lembro deles fazer a sardinha estivada. A sardinha estivada era a sardinha salgada, era posta numa barrica de madeira, uma barrica aí com 1 metro de altura e 30 centímetros de largo, e depois tinha uma prensa, tal qual como aquelas que se usam nos lagares, para prensar aquilo, para sair umidade e depois ser vendido como sardinha salgada. Aliás, eles faziam isso, era o princípio. Depois veio a congelação, onde começou a congelação. E lembro-me de histórias daquilo extraordinários do Humberto Bruno, que era o gerente, Humberto Bruno, aquela gente toda. E quando havia muito peixe, era uma loucura autêntica, eles a trabalhar noite e dia, 24 sobre 24, congelado daquelas maneiras artesanais. Era uma maneira, foi de facto uma experiência interessante que eu vivi ali com aquela gente a trabalhar, porque tínhamos aquilo da taberna do meu pai à congelação eram 100 metros. E então, toda a gente sabia onde é que era junto. Não, e era aquilo, as pessoas vinham. Ao lado dos atuais E as necessidades que as pessoas tinham nessas alturas eram extraordinárias. Aquilo era um copo de vinho, era uma coisa qualquer para comer durante a noite a trabalhar. Recordo precisamente disso. E do desenvolvimento que depois... E, aliás, a curiosidade que eu tinha a ir à congelação ver os motores que produziam energia para depois congelar e fazer aquilo tudo, que eu ficava encantado com aquilo tudo. E lembro que o Zé está ali a falar, e ele lembra-se, o Zé pequenino, com 10 anos ou 12 anos, não faço ideia, ir pela mão do pai dele, à Plastimar, comprar isolamento para uma câmara frigorífica que eles estavam a fazer. Ainda lá está, Luís. E essa câmara ainda lá está. Ainda lá está a câmara frigorífica. Um dia que quiseres ainda vais lá fazer uma experiência comigo, abrir, ver como é que está o isolamento. Tinha boa qualidade. Tanto é verdade, ainda lá está, já com 50 anos, talvez. Mais, talvez mais. Aliás, a Plastimar surge também para dar essa resposta, no fundo. Eu lembro-me de ter lido qualquer coisa nesse sentido. Não, a Plastimar surge de uma maneira muito simples. Nós tínhamos uma tertúlia da pesca aqui no Alto Oceano. Era o Isaac, era eu, eram mais uns tantos indivíduos que vinham. E entre esses indivíduos, vinha lá um indivíduo que pescava connosco, não é? Mas eu não sei o nome dele, nem sei, que traz uma revista inglesa que tinha sido descoberta um novo produto para fazer boias para a pesca. Exatamente, era as boias. Boias para a pesca. E então a Plastimar começa, de uma maneira muito artesanalmente, a fazer boias para a pesca. Eu ainda hoje tenho esse equipamento todo, dos anos 60, talvez, dos anos 60, de fazer as boias. Ainda tenho a panela, tenho o fogareiro, tenho os moldes, tenho isso tudo ainda guardado. Eu recordo precisamente destas histórias. Mas a Plastimar, a grande ajuda que deu ao peixe fresco, foi a fabricação de caixas em esferovite, em poliestireno expandido, para o peixe. E eu vou-lhes contar a história. O Valito, tinha um espanhol que lhe comprava os robalos para os mandar para a Itália. Era o Pipo, o Zé lembra-se bem do Pipo, lembra-se bem? Italiano. Que era um homem que arrumava os robalos de uma maneira extraordinária nas caixas de madeira, e os carros, as caminhonetas, eram caminhonetas, iam cobertas de esteiras com o peixe com gelo em cima para a Itália. E então, ainda não havia as caixas frigoríficas. E o Pipo um dia diz-me, vai ter comigo, Luís, há caixas de esferovite na Itália, tu és capaz de fazer isso? Pois sou.
Então vou trazer uma. E trouxe uma caixa da Itália, com as medidas standard 60-40-20, que ainda hoje se usa. E aquilo apareceu e havia como é que ele se chamava? O mecânico, não era o Arménio, não, era o outro, era o filho dele, que tem um defeito de uma perna, trabalha na Plastimar, o Gaspar Colasso. Eu vou ter com o Gaspar Colasso, és capaz de fazer o molde? Não fazemos. Ele já nos tinha feito moldes. Não? Então fizemos um molde em ferro, porque aqueles moldes devem ser em alumínio por causa das temperaturas. Mas a pressa era tanto, fizemos um molde em ferro. E então recordo perfeitamente, nós a fazermos caixas, o Pipo à espera que nós fizéssemos as caixas, para trazer 10, 15 de cada vez, e em cada 20 caixas 10 saíam mal. De maneira que começámos, e hoje a Plastimar é um colosso nisso. Nós vendíamos para a Espanha, para Portugal, era uma loucura, não é? Era uma loucura o nosso mercado. Nós tínhamos 60% do mercado nacional do esferovite nessa altura. E ainda hoje a Plastimar, e depois evoluiu para a indústria automóvel. Mas ainda hoje trabalha muito com isso. Mas são recordações. Aliás, eu quero dizer que estas tertúlias são extraordinárias. São extraordinárias porque nós os velhos, vivemos das memórias. Que ouvimos e recordamos e vamos buscar coisas que já não nos lembrávamos. E os novos ouvem e aprendem e têm a curiosidade. Por exemplo, eu gostei muito de ouvir falar, não me lembro o teu nome, a Maria Manuel. E, aliás, já tenho falado com o Sérgio, o doutor Sérgio, sobre isso. O IPL tem uma importância extraordinária em Peniche, mas precisa de ter uma ligação mais com a população. Precisa de entrar, como disseste, no lançamento dos novos produtos. Como? Não me perguntem. Mas o certo é que tem que fazer um esforço, trazer à população a maneira de comer os novos peixes, as mini-saias ou as saias compridas, não é? Isso depende da qualidade que há. O que é certo é que a sociedade tem necessidade disso e o IPL tem todas as condições para isso, que estão criadas com a vossa investigação, com aquilo que sabem. Agora tem que se fazer uma ligação à sociedade, porque a sociedade não absorve só o laboratório, não absorve isso. Tem que se criar maneiras de lançar à sociedade esse produto para que seja mais divulgado. Desculpe o que disse, terminei. Pronto, mas ainda voltando, sim, tinha lido realmente e diz: a evolução notada na pesca, substituindo nas redes as boias de cortiça por boias em poliestireno expandido, e a já então verificada a necessidade de construção de câmaras frigoríficas, com indispensável isolamento térmico, deu lugar à constituição em Peniche em 1959-60 de uma sociedade com o fim de se dedicar ao fabrico de material isolante. Atualmente essa sociedade, Plastimar, possui, atualmente em 91, possui em Peniche uma importante unidade fabril, ocupando mesmo no país a primeira posição no setor industrial de poliestireno expandido. Está o registro aqui também, também tinha essa ideia. Aliás, o Correia é um marco na história. Sim. Todos nós devemos estar agradecidos Por ter feito estes por registros. essas memórias, por isso tudo que ele escreveu. Sim, senhor. A segunda pergunta. E é uma história. E por isso é que eu perguntei se o Dr. Pires Carvalho era acionista da frigorífica. E o Sr. Zé Nicolau, de certo modo, deu uma pista para que isto talvez fosse verdade. Eu não sei onde é que ouvi isto, nem sei se é verdade. Mas, enfim, ouvi que o Dr. Pires Carvalho, portanto, é acionista da frigorífica exatamente devido à dificuldade de licenciamento de uma empresa de congelação à altura. Portanto, estávamos no Estado Novo, o Estado Novo muito dificilmente dava os alvarás. Tinham que ir a Conselho de Ministros. Pois, exatamente. E o que acontece é que a senhora de Dr. Pires de Carvalho era irmã ou filha do representante de Cabo Verde na Assembleia Nacional. Sim. Na altura, a Assembleia Nacional. E, portanto, o Sr. Pires de Carvalho foi um facilitador para... Portanto, não sei se esta história é verdadeira, mas, portanto, devido à dificuldade, é bem provável, até porque o Sr. Pires de Carvalho não tinha, dá-me ideia, uma grande aptidão para a indústria. Sim, o negócio dele era outro. Pouco conhecemos dele. O doutor Pires Carvalho nem negociava, coitado. Foi, não estou a brincar. A maior parte era de borla. A maior parte das consultas era de borla. É uma outra conversa interessante, são os médicos em Peniche. Aqueles médicos de referência que usaram muitos
Há muitos, não é? É uma outra conversa que pode ser no futuro. Muito bem. Não sei se mais alguém tem... Vocês, Sérgio, já tens um microfone. Vamos a isso. Obrigado. Antes de mais, queria agradecer a partilha desta história, deste conhecimento, e também que as coisas vão ser gravadas, porque é importante estes registros. E a questão da história também permite-nos antecipar o futuro. E a pergunta que eu tinha aqui para o Zé e para o Zé é a razão pelo declínio de que assistimos desta indústria em termos locais. E depois já vou ali ao desafio do Luís. Sérgio, é difícil nós pensarmos para a cabeça dos outros, não é? Porque é que ir? Como muitas firmas caem no país, em muitos lados, umas são bem geridas, outras são menos mas são geridas tão bem, provavelmente, não é? Independentemente também da falta da matéria-prima, não é? Mas depois é difícil explicar, porque nós ainda vamos vivendo, não é? Os outros, por uma razão foi, é difícil, cada um por si, nós estamos... Há aqui um aspecto que já foi falado, de alguma maneira, e é curioso perceber que a empresa que está aqui atualmente em Peniche, com alguma força, é a Nigel, e é essa empresa Nigel que se aproximou da investigação e da inovação mais cedo que os outros. Portanto, se calhar há aqui também alguma razão que permite esta persistência desta indústria, encontrando na ciência, no conhecimento, um pouco de... Sérgio, tu conheces a minha gente, não é? Especialmente a Elsa Silva, vocês conhecem ainda bem. Eu tive a sorte e a felicidade dos meus filhos começarem muito novos a trabalhar comigo, não é? Quer a Elsa, quer o Nuno, começaram muito novos. Agora já lá tenho os meus netos, já lá vão para lá todos os dias colar etiquetas para receber ao fim da semana. Mas eles começam logo ali praticamente a nascer dentro de uma indústria. Não é? E há longos anos que já tenho a Elsa, porque ela está mais virada para a parte técnica, para a parte da inovação. Facilita muito. Se calhar fosse comigo eu teria muita dificuldade. Entendi-me com o pai, mas se calhar com a Maria Manuel, sim, Maria Manuel, não venhas com isso, dessas coisas novas, eu falo com o teu pai, que está mais dentro da minha idade. Porque tive essa felicidade de ter a minha gente que se dedicou àquilo e que tiraram cursos com utilidade prática naquilo que nós tínhamos. O Nuno é gestor, a Elsa é engenheira de produção industrial. Obviamente que o diálogo com a Maria Manuela, contigo, é muito mais fácil do que o meu. O meu, se calhar, falamos sobre o Benfica ou sobre o Sporting. Agora, ela fala de outras coisas. Eu de facto tive essa felicidade. Eu sei que nós somos do mesmo clube, mas não faz mal. Mas, talvez tivesse essa felicidade, eu estou comigo, o que facilita muito o diálogo, não é? Porque eu, se calhar, teria mais dificuldade, ou melhor, teria que pôr pessoas para o lugar deles, eventualmente. E muitas vezes as firmas não se rejuvenescem em tempo. É a adaptação aos novos tempos. Não é? Exatamente. Tudo tem que evoluir, tem tudo que acompanhar, e às vezes temos que fazer a passagem para os novos. E os meus já há muito tempo que já andam com o barco. Não é? Eu só estou às vezes para atrapalhar. Mas pronto, ainda lá estou para ajudar. O Sr. Luís desafiou ali o Politécnico de Leiria à Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, que acho que é assim que deve ser tratado aqui na nossa localidade e aqui na nossa região. E nós somos o exemplo claramente dessa questão da aproximação à sociedade. Nós, em termos nacionais, o Politécnico de Leiria, muito naquilo que foi o trabalho feito por nós aqui na Escola Superior, é exemplo daquilo que é a aproximação à sociedade. Mas não é só na questão da transferência de conhecimento e no desenvolvimento de novos produtos. Há aqui também uma necessidade clara da própria sociedade e da própria região perceber a importância que é ter a escola aqui em Peniche, não é? Porque hoje em dia há outros territórios que querem ter ensino superior e não o têm. Nós temos. Há outros territórios que querem ter investigação para o mar, não o têm. Nós temos. Portanto, é importante que toda a comunidade também perceba a grande riqueza que tem de termos, por acaso, temos a Maria e comigo, agora alguma posição de liderança, mas faz toda a diferença. Porquê? Porque somos de cá. E nós puxamos para a nossa terra e isso faz toda a diferença e temos trabalhado nisso. Mas aquilo que eu quero e que eu tenho lutado em vários locais e aqui com o município e tudo mais é olhem para a escola e apoiem a escola ainda mais. Porque se nós conseguirmos reter os estudantes, reter os investigadores, reter as competências que são assim exageradas aqui na escola,
nós, em termos de comunidade, vamos ser ainda mais fortes. Portanto, há aqui também e aqui se calhar aproveitar este momento, porque desafiou nesse sentido, de que a comunidade perceba claramente aquilo que é a importância da escola, ter uma escola forte, porque ajuda-nos a todos, se calhar, a ultrapassar alguns constrangimentos ao nível da indústria, encontrar as novas espécies que a Maria referiu, encontrar novos produtos, novos processos, que é isso que nós estamos cá. Portanto, aproveitem no bom sentido, porque há outros territórios que o queriam ter e não têm. Ainda posso, Luís de Almeida, eu estava-te a ouvir falar ainda há bocadinho, obviamente não queria ser eu a estar em defesa do IPL, mas tu não conheces bem o trabalho desta gente, não é? Por isso mandaste isso para o ar, sem saber, porque estas têm trabalhado muito bem, têm apoiado muitas causas e pá, ainda te apoio a ti porque já não queres trabalhar mais, não é? Porque senão também te apoiava, já não queres trabalhar mais, já paraste há algum tempo. Tinha mais a ver, penso eu, até com a comunidade em geral, não tanto com as empresas, mas talvez com a comunidade em geral. Pode ser considerado uma crítica, mas não é. Pois. Sim. O que eu noto, o valor da escola, aliás, sabem que eu lutei muito para que o Politécnico venha para Peniche, lutei muito por isso, e está cá, com um valor, com uma solidez. E já não sai. Já não sai. Tem dois fatores importantes. Uma é as centenas de alunos que traz para cá, pessoas que são instruídas no Politécnico e conhecem Peniche e ajudam a desenvolver. Outra é aquela que eu lancei, que é a massa humana de Peniche. A indústria de Peniche, as pessoas de Peniche, não conhecem bem o Politécnico. E falou-se aqui que fazem os produtos, mas a dificuldade é que a população usa os recursos humanos. E o que é preciso, o que eu julgo que é preciso, e o meu desafio foi nesse sentido, é o Politécnico com o valor, as valências e o que descobre e desenvolve, obrigar é entre comas, a população, ou trazer aquilo à população, para se divulgar pelo país. Porque se nós queríamos, e foi o caso dos hambúrgueres, se nós queremos estas coisas, se perguntar a 99% da população de Peniche se conhece os hambúrgueres, se calhar nunca ouviu falar neles. Certo? Sim. De facto é uma realidade e é um comércio. Mas não perguntem como, com um festival, com uma coisa, é preciso que em Peniche conheçam melhor o valor da escola, conheçam o real valor da escola, que é importantíssimo, mas para nós passa quase despercebido. Luís, esse papel que tu estás a chamar a atenção, pá, desculpa lá, o Sérgio não quer agora também estar aqui. Esse papel compete já à parte comercial das empresas que têm algum benefício a lidar com eles. A eles, na minha opinião, não compete andar a espalhar aquilo que... Agora, compete-me a mim ter uma boa rede comercial para vender o meu produto. Eles ajudaram-nos muito, e bem, ajudaram-nos e bem. Como ajudam outras empresas, que não há nenhuma exclusividade connosco, é imenso, há algumas empresas que eles têm trabalhado, e bem. Por conseguinte, agora, compete a nós, os que beneficiaram desse trabalho, tentar arranjar uma rede que possa divulgar os produtos. E ajudar-nos a ser mais fortes. Claro, obviamente. Estou de acordo, e a minha intervenção é precisamente um desafio para comatar essa lacuna. Ela existe. Agora, ou em comércio, ou em indústria, eu acho ou a escola. Que eu concordo, aceito o desafio e no 7 Mares, na parte de investigação, que é a parte onde eu estou, tenho mais responsabilidade do trabalho, eu percebo o que eles dizem. Nós temos uma relação muito próxima com a Nigel, com outras empresas, temos mais de 100 colaborações com a indústria, mas temos de facto aqui uma relação com a Nigel muito sólida pela proximidade e tem sido uma relação win-to-win, porque nós trabalhamos em conjunto, temos tentado dar respostas a todo o nível, dificuldades às vezes de equipamento que se avaria, neles ou nosso, algumas dúvidas, problemas têm na produção que nos contactam para ver se nós temos alguma luz do problema que pode ser, mas também temos o reverso da medalha, o apoio com bolsas de estudo para nossos estudantes, patrocinado pela Nigel, o apoio de alguns eventos. É difícil nós conseguirmos chegar a todas as sociedades,
Temos feito um trabalho muito interessante, que é nesta ótica de ensinar os miúdos no que é a literacia do mar e no consumo, porque temos também que começar pelas crianças, porque as crianças muitas vezes condicionam aquilo que consumimos nas nossas casas e, portanto, temos levado o mar, que é o Sete Mares, às escolas, no Concelho de Peniche e fora do Concelho de Peniche, com programas de literacia dos oceanos. Temos tentado participar em algumas feiras ou alguns eventos organizados pelo município. Claramente não é suficiente para mostrarmos o trabalho que temos feito à nossa população, porque não temos os recursos suficientes para chegar aí. É um desafio, temos claramente que melhorar, abrir portas da investigação, pelo menos da investigação. A escola tem feito mais trabalho nessa área do que nós, porque muitas vezes nos focamos em dar resposta às empresas, a chegar às empresas, a chegar às escolas e a chegar menos à sociedade em geral. Mas também é como o Sérgio diz, é importante também que haja o reconhecimento, porque no caso dos investigadores, temos neste momento cerca de 100 investigadores doutorados e não doutorados, 50 doutorados, massa crítica importante para Peniche, altamente qualificada, que vai ficando por cá a viver e que, portanto, é muito interessante para a Terra também e recebemos pessoas também de outros países. Este turismo científico é também muito importante para a Terra e, portanto, é também importante que valorizem a nossa presença aqui e que muitas vezes também estejam mais despertos para a nossa presença e o nosso trabalho e que nos deixem muitas vezes também participar. Mas sim, aceito o desafio porque eu sei que é uma das nossas lacunas, é da sociedade em geral em Peniche. Cristina, só porque eu ainda há bocadinho tinha falado nesta questão e eu percebo o que é que o Luís quer dizer. A minha preocupação vai um bocadinho além da fronteira de Peniche. Ou seja, nós temos financiamento, venha ele de onde vier, para fazer a avaliação das espécies. Temos financiamentos para a modernização da indústria. Temos financiamento para a investigação. Então, porquê é que não temos um determinado tipo de financiamento específico para a colocação daquilo que inovamos no mercado para o mercado experimentar? Porque é se calhar algum complexo que a União Europeia tem de não financiar o comércio ou uma coisa qualquer assim esquisita. Ou Portugal só, seja o que for. A mim faz uma tremenda confusão porque é que nós gastamos dinheiro a tentar estudar a espécie para a poder preservar, gastamos dinheiro e investimos na modernização, na industrialização, na inovação, gastamos dinheiro no estudo, no trabalho, na pesquisa, na inovação de novos produtos e depois barramos-nos com uma coisa que é básica, que é pôr no prato das pessoas. Porque não é... O José Augusto diz, eu percebo o que é que ele quer dizer, que ele tem que pôr a máquina e eu sei que ele pode ser felizmente um exemplo bom, porque pode e consegue fazê-lo. Pôr a máquina comercial dele a fazer isso. Mas pode não chegar, quer dizer, porque não é só... Eu não me interessa que o trabalho de investigação e da criação de novos produtos que têm como objetivo manter o peixe à mesa dos portugueses, preservando as espécies, no fundo é isto, eu não me interessa que esse trabalho se fique pela população de Peniche. Sim, não. Ela tem que sair para o mercado, seja por onde for. E isso não é fácil de fazer. Mas isso, o financiamento todos nós sabemos que... Tem que ser para as empresas claro, nessa fase. Maria Manuel, para mim, seja para quem for. É aí que falha. Pronto, o que é certo é que na minha ótica não existe. Eu não digo que sejam vocês, se calhar vocês fazem e vão até onde podem ir, depois alguém faça o resto. Agora, o fazer essa área comercial é uma área que, para lançar um produto que nunca ninguém viu na vida, custa muito dinheiro. Todos nós sabemos que lançar um produto novo custa muito dinheiro. Quem é que, no momento deste atual que se vive, está disponível para gastar muito dinheiro? E há que ter financiamento para isso. É preciso dinheiro. Como é que tu consegues encontrar? Tu podes até, para estudar o mercado, até podes conseguir encontrar financiamento. Agora, depois, para colocar no mercado um determinado produto, cujo o resultado prático pode ser duvidoso, ou seja, pelo menos será duvidoso até o mercado te reagir ou não a ele. Sim. Não é? E, portanto, quem é que está disponível para correr todos esses riscos? Aquilo que é testado no laboratório, que é testado para as empresas, enfim, dá-nos algum patamar de certezas quando estamos disponíveis para lançar para o mercado. Mas depois,
lançá-lo no mercado, há riscos, e não são poucos, e custa dinheiro. Tu para produzires um determinado produto, depois dele ser estudado, existe, mas é pequeno, mas é insuficiente. Temos um problema em Portugal, que é, estamos a mudar o paradigma e existe já este financiamento que é obrigatoriamente para projetos em copromoção. Têm que ser liderados por empresas e que têm que incluir centros de investigação. Qual é o problema? É a distribuição. Não, é o risco, porque o cofinanciamento das empresas anda 50%, 60%. Portanto, e aí está prevista a permanência em feiras, as ações de campanha, tudo isto são custos elegíveis. Na minha visão, e para o tecido empresarial de Portugal, 50% ou 60% de cofinanciamento é um risco muito elevado, é insuficiente. São projetos que já andam à volta dos 300 ou 400 mil euros. São poucas as empresas que têm capacidade para concorrer a esse tipo de financiamento. E, portanto, existe, só que existe para um nicho de empresas, muitos deles acabam por já nem precisavam quase desse financiamento, porque já têm capacidade para investir e já têm na sua estratégia, portanto, é aí que está. Existe financiamento, mas com uma percentagem ainda muito reduzida. E para as empresas que querem posicionar e lançar com novos produtos, ou já são grandes empresas, ou não têm capacidade. E aí é que eu acho que é o problema. Cristina, Sim. já estamos Não, com a hora já avançada. vou tentar ser muito rápida e também, em primeiro lugar, agradecer à Onda por termos feito aqui estas conversas da memória, que às tantas já são conversas de futuro e isso é importante, e interessante. Eu apenas pedi a palavra um bocadinho para responder àquilo que foi a pergunta do Luís Fernando, que eu sei que foi o mote também desta iniciativa de hoje, que era falarmos um bocadinho sobre a memória e se Peniche foi mesmo a primeira fábrica de congelação do país. Isso podia ser importante para nós se essa realidade, se fosse um facto e se nós conseguíssemos provar isso, até do ponto de vista promocional, podíamos no futuro também fazer serviço disso. Nesse sentido, eu também deixava aqui uma nota, e se calhar mais para a Onda, que está com esta capacidade de fazer, eu não digo investigação, mas pelo menos de fazer alguma pesquisa. Só dar nota que no Instituto Nacional de Estatística existem anuários da indústria, anuários desde, julgo, 1928 por diante, e os anuários da indústria têm exatamente os licenciamentos, os condicionados, têm o nome das empresas, têm o número de trabalhadores, dizem, inclusive, são quadros, até são de fácil leitura. Eu tive a oportunidade de consultar esses anuários de estatística para a indústria das conservas. Na altura foi por isso que os consultei, tive algum tempo de volta deles e até tenho alguns dados reunidos sobre a indústria de conservas no nosso país, onde também se incluía Peniche. Pronto, naturalmente, nessa altura não estava atenta para esta questão de existir também aqui indústrias de congelados, mas se calhar até são de fácil acesso, eles não estão disponíveis na internet, infelizmente, ainda são em papel. Portanto, acho que alguém podia tomar a iniciativa, fazer essa pesquisa e até recolher esses dados. Eu, nesta matéria da memória, lamento, e eu sei porque é que a investigação em Portugal está muito orientada para estas questões também, como a escola faz, estas questões de futuro e de procurarmos soluções para o futuro. Deixa-nos um bocadinho a quem quer fazer investigação de temas históricos e destas matérias históricas do início do século XX e século XIX, os projetos de investigação são muito pouco apoiados e, portanto, é muito difícil aos investigadores conseguirem fazer isso. E eu, por acaso, neste particular, lamento até que Peniche não tenha mais investigação nesta matéria da memória, e eu acho que tem muito a ver também com esta questão de hoje as bolsas para os investigadores também estarem muito orientadas para o futuro. Mas pronto, pode ser que em Portugal as coisas mudem e que no Instituto Nacional de Estatística e trazer este... Ou são simultâneas, basicamente é isso. Porque em 1936 há ali inclusive uma referência do Sr. Luís Correia a um artigo do Diário de Notícias em 99 que diz que só nos anos 60 é que teria havido produtos congelados em Portugal. Portanto, e ao rebate isso tem a ver com uma empresa. Com a Gelmar, já chegamos à conclusão que era uma empresa de Estado que abafou todas as outras que existiram até lá. E perceber se é simultâneo, se... Sim. O protagonismo queria-se dar a uma empresa que estava ligada ao Estado Novo, que estava ligada ao poder da altura. Mas pronto, mas é estranho, quer dizer, sendo uma investigação dos anos 90, final dos anos 90, é estranho
que se destaque realmente essa questão, mas tudo bem. Era limpar a memória. Era limpar a memória. Posso já agora? Também gostava de felicitar a Onda pela iniciativa e pela temática. Isto da memória é muito importante, ainda mais ser a nossa memória coletiva. E aquilo que hoje nós ouvimos, e também agradecer esta partilha, porque esta partilha são testemunhos, são fontes também da nossa história, importantes para a nossa história económica local contemporânea. E fala-se aqui da necessidade agora de aprofundar a investigação, que é uma área muito importante, nomeadamente para nós, como é evidente. Aqui, felizmente, vai ficar registado estes testemunhos. Agora, o que falta realmente é cruzar, e aqui entra o trabalho do historiador, não é? Cruzar as fontes, recolher as fontes, já aqui foram referidas aqui algumas, e realmente talvez fazer chegar, estava a lembrar-me, de fazer chegar esta área de possível de investigação a um departamento das universidades de História Económica Contemporânea, porque muitas vezes pode haver interesse em estudar para teses de mestrado ou até doutoramentos e não este tema específico não exatamente. Pronto, era fazer essa nota, que realmente é este cruzar de fontes possíveis, desde fontes notariais, fontes de registro também de trabalhadores, de empresas. Portanto, há um conjunto de possível de fontes, quer até locais, até as atas de reuniões de Câmara que, com certeza, que registaram e anotaram, pronto, em algum momento, esse início de atividade ou essa atividade. Portanto, aqui dizer que realmente é muito importante e espero que se continue, porque são memórias e são testemunhos importantes que fiquem registados, não é? Depois, falar aqui do futuro, que também foi aqui falado e que realmente concordo, é muito importante, e agora vou aqui puxar um bocadinho para a educação, é importante essa levar às escolas a questão da literacia alimentar, a questão da sustentabilidade e, no nosso caso aqui, das espécies marinhas, e felizmente as nossas escolas já trabalham muito projetos nesse sentido. E quando estavam aqui a falar de que realmente é importante os hábitos alimentares e a questão da alteração desses hábitos alimentares tem que ser muito cedo, tem que ser de idades precoces, não é? E aqui talvez um apontar de um caminho, estava a lembrar-me que as nossas cantinas e as da região aqui toda, têm, a maior parte, têm empresas. As empresas que concorrem, aliás, a Oeste Sim faz contratos-programa com um conjunto de empresas que apresentam, portanto, o custo por aluno, e depois, neste caso, os municípios depois acabam por lançar o concurso às empresas que concorrem, e são milhares de refeições que as empresas produzem para as escolas. Estava a lembrar-me, talvez, identificando essas empresas, porque elas têm que se abastecer, e sei que a maior parte até são congelados que entram na confecção, e fazer provas também, levar as provas, estou a imaginar os hambúrgueres, não é? E fazer entrar, porque quanto mais cedo, e pode ser uma possibilidade, entrar nas cantinas das nossas escolas. Nós este ano, em termos de aqui nas nossas cantinas, no próximo ano letivo, ainda vamos ter uma empresa, portanto, que vai agora também concurso empresa para a confecção, mas estamos já a trabalhar para que, não este ano letivo, mas o outro, alterar e a confecção ser já de responsabilidade aqui local, com recursos alimentares locais, precisamente para
melhorar a alimentação das nossas crianças, da nossa economia local também entrar neste circuito e acabar por valorizar também aquilo que é o nosso produto local, seja peixe, seja os legumes, e nós temos essa produção. Pronto, era só dar nota disto e felicitar mais uma vez a Onda e que continue nestes debates da memória. A memória é muito importante e se não lembrarmos, a memória torna-se curta, como se costuma dizer, e muito se esquece, e a nossa história e a nossa identidade precisa destes momentos e de ser reforçada e de ser estudada. Portanto, é sempre e realçar isso. Portanto, parabéns e também agradecer a vossa partilha. Hoje ouvi com muito entusiasmo e aprendi também muito. Obrigada. Obrigada. Pronto, não sei se mais alguém quererá dizer uma palavrinha. Como já vimos, estamos um bocadinho com a hora adiantada. Já passa um pouquinho das 11. É um dia ingrato, quarta-feira, mas pronto, foi possível. Agradecer aos nossos convidados, nomeadamente, mas a todos também por estarem presentes. Também sem plateia não teria tanto interesse e é sempre interessante também esta ligação e esta relação. Eu penso que ficaram aí algumas perguntas por fazer, algumas constatações, algumas memórias que ainda vão vir com certeza a partir destas conversas e o desafio também fica aceito para futuras conversas, não é? Sobre outras temáticas, naturalmente, da nossa memória, porque material não falta, não é? O material é aquilo que realmente não nos falta e ainda bem, Peniche é um conceito também muito rico nesse sentido. E a verdade é que as pessoas gostam imenso de relembrar e de saber, e sempre tem essa oportunidade, eu noto isso. As pessoas gostam muito de contar e de saber como é que era e como é que não era e o que é que... E também o que pode ser, também o futuro, não é? Pronto, e assim... Tá. Luís. Vamos embora. Vamos embora. E dizer que estes estudos são para vincarmos a identidade. E nós sentimos que Peniche é uma cidade muito desencantada. Andamos muito aliados de tudo o que acontece porque parece que é tudo mau. E, portanto, temos que voltar aqui com um pensamento positivo no sentido de renovar o orgulho de vivermos aqui, renovar o orgulho de participarmos e debatermos estas questões, que é muito esse o objetivo da Onda. E a comunicação por imagem. E a comunicação por imagem. Boa Onda. É uma boa onda. O Luís... Agradecer também ao clube.